Meus amigos, hoje temos a satisfação do Participação Médica em Debate de receber aqui o Dr. Luiz Roberto Londres, um amigo muito conhecido de longa data, um médico cardiologista, com grande tradição em gestão hospitalar, com mestrado em filosofia pela PUC e com muitas outras facetas que seria longo enumerar todas. Mas em 2007 o Dr. Londres publicou um livro importante sobre a ética médica chamado Sintomas de uma Época. Sintomas de uma época, quando o ser humano se torna um objeto. E entre as considerações que fez, ele falou sobre a saúde no Brasil e uma proposta de reestruturação para o século XXI. Nós gostaríamos de ouvir então algumas considerações do Dr. Londres sobre esse tema e como ele o vê hoje. Dr. Londres, o senhor dizia na época que a reestruturação da medicina no Brasil, da saúde no Brasil deveria minimizar as ações curativas em função de ações de profilaxia. Não é pelo número de hospitais, farmácias que se mede um país saudável. Como o senhor vê isso hoje? Eu vejo que isso ainda não está no ideário popular. Porque quando se fala de saúde, a tendência para mim, pelo menos, é pensar em não doença. E não aquele segmento que atende as doenças. Vamos então manter a saúde, para evitar que haja doença. Eu acho que esse é o ponto principal que as nossas autoridades deviam olhar. Para toda essa parte de educação das pessoas, educação sanitária, para toda a parte de engenharia sanitária, toda a profilaxia possível, os hábitos de vida, os alimentos, seja o que for, esse é o conceito que deveria estar sempre na cabeça de todos. E, quando necessário, então, que fosse da maneira mais suave possível o atendimento por profissionais médicos, né? Inicialmente, dar um total privilégio às consultas médicas, dentro da consulta a anamnese, a conversa entre o médico e o paciente, que é a grande diagnosticista, não é um exame complementar. E é o menos agressivo e o mais barato. Depois o exame físico e depois os exames complementares. E hospitalização só no caso absolutamente necessário. Hoje se vê, para qualquer coisa, a hospitalização. Hoje troca-se ambulatório e consultório pela emergência dos hospitais. Então isso vai cada vez mais provocar uma distorção muito grande em relação ao atendimento da saúde. Dr. Londres, nesse capítulo, nesse livro, ele traz ou enfatiza um conceito que não é novo, mas que é muito esquecido. É de que existe uma diferença em falar-se de saúde e em falar-se de medicina. Obviamente a correlação entre as duas coisas é muito grande. Mas nesse capítulo da reestruturação da saúde, o Dr. Londres considera como primeiro passo o desenvolvimento de um programa nacional de educação sanitária. Ele chama a atenção de que para tratar a saúde, para reestruturar a saúde, nós temos que começar por ações que não envolvem diretamente a medicina. Ele fala aqui, Dr. Londres, o senhor fala aqui que um programa nacional de educação sanitária seria um primeiro passo e o seguinte seria desenvolvimento de ações de engenharia sanitária, de modo a levar água canalizada, pura e tratamento de esgotos, etc. Como é que o senhor encaminharia isso hoje? Você acha que já existe um reconhecimento desses fatos? Não creio, não vejo assim. Eu não vejo como as pessoas não são preparadas, as crianças, os jovens na sua infância, na sua juventude, preparadas para terem hábitos saudáveis, para terem cuidados com tudo aquilo que possa danificar a sua saúde. Então esse seria o primeiro ponto, um programa de conscientização de todos a esse respeito. Hoje não vemos isso em lugar nenhum, e a imprensa também não toca no assunto. Esta conscientização seria o tomar cuidado, como atravessar uma rua, olhe para os lados, né? Não é tratar o atropelado. O que nós temos que pensar é não ser atropelado. E depois um programa, o senhor falou depois era da conscientização, e a engenharia sanitária também, que é outra coisa importante, o cuidado, né, que se deva ter em tudo que diz respeito, tanto às construções quanto ao meio ambiente. O meio ambiente é mais falado, esse é mais falado, nós temos campanhas, temos
uma série de situações, mas vemos ainda que os passos não são dados ou são deixados de lado. Gostaria de saber para onde foi a verba de despoluição da Baía de Guanabara, né? Praias maravilhosas que hoje são interditadas por estarem poluídas. E isso é o que acontece, as pessoas vão, você vai ver, estão tomando banho nessas águas. Então, eu acho que esses são os pontos. Segunda coisa, a alimentação. Se nós lermos hoje a composição desses alimentos processados, acho que ninguém não come, porque é química atrás de química. E eu não creio que o nosso organismo tenha sido feito para digerir química, né? Não é. E aí, eu diria sempre, na minha infância, eu conhecia um obeso mórbido que andava numa ambulância, foi fundador da BBR, e hoje nós temos obesidade mórbida graçando por aí. É uma alteração da alimentação, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Aí entramos no capítulo propriamente da medicina, né? Então nós temos a questão da porta de entrada. Bom, primeiro em lugar o senhor fala da formação médica, que deveria ser reformulada. Em que sentido? Como é que seria isso? Olha, a gente às vezes não é com saudosista, né? Mas com toda a razão. Como é que eram as escolas da nossa época? Os professores todos comprometidos, professores de renome, na Santa Casa estavam lá Clementino Fraga, Magalhães Gomes, Cruz Lima, entre outros, de alto renome, mas sua dedicação ao ensino médico era absoluta. Todas as manhãs estavam lá com suas equipes, preparando os médicos para atender os pacientes. E com um conceito de medicina basicamente pessoal, como diz no outro livro que eu vi, o encontro de pessoas. Então, toda a parte de anamnese e o desenvolvimento da medicina da pessoa. Porque muitas vezes os sintomas que aparecem não são causados por doença, são causados por situações outras que a pessoa desenvolve, então, um sintoma que pode ser curado até com uma conversa. Isso eu vivi muito no meu consultório. Então, essa reformulação tinha que ser feita. E, lembrando que nos Estados Unidos o relatório Flexner, no começo do século passado, fez uma avaliação das escolas e não sei quantas foram fechadas. Então, no nosso caso, nos atentamos em São Paulo, o Henrique, quando foi presidente do CREMESP, né? Ele fez voluntariamente esse exame para os recém-formados, e na cidade de São Paulo tivemos, há poucos anos, mais de 66% reprovados nesse exame, que continuam clinicando mesmo sem ter essa capacidade. Então, a seriedade que nós devíamos ter em relação às escolas seria um ponto fundamental para que a medicina se desenvolvesse de uma maneira mais correta. Perfeito. E por último, nós vamos falar então, o senhor fala aqui nesse capítulo, que é a questão da organização do atendimento médico, que seria, em primeiro lugar, através de médicos próximos do paciente, seria o que a gente chama hoje de estratégia de saúde da família, eu suponho, e depois, num segundo plano, os ambulatórios, os hospitais ambulatórios, e depois os hospitais, então, como último passo para, em caso de muita necessidade. É assim que o senhor vê ainda hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que a visão de hoje, que não está levando para esse lado, hoje o que está na cabeça é o hospital. Não é o hospital. Eu digo sempre, é o último lugar para ir, o primeiro a sair. E realmente, voltando, a manutenção da saúde se dá por esse atendimento primário, em primeiro lugar, no primário, fazendo constantemente a conscientização das pessoas, trazendo a eles os motivos que podem estar causando aqueles sintomas, né? E fazendo o mínimo de exames possíveis, como era antigamente. Você, no meu tempo de clínica, uma quantidade incrível de pacientes saíram da primeira consulta sem remédio e sem exame. Com a conscientização, voltavam quase todos curados dos seus sintomas. Então, eu acho que isso seria um ponto muito importante, essa volta a essa relação interpessoal, que, no meu entender, continua sendo a base da medicina. Nós temos hoje muitas situações em volta da medicina, mas que não podem roubar o seu núcleo principal. Muito bem. Nós temos então aqui, caros amigos, uma síntese de um pensamento de reestruturação de uma forma moderna, viável, econômica e, sobretudo, prática, capaz de efetivamente modificar essa atividade tão onerosa que nós hoje fazemos na prática médica, com tantos exames e tantas vezes desnecessários. Muito obrigado.